Ele sofreu de maneira incompreensível no Getsemane e no Calvário, por vocês. Sua expiação infinita é para vocês. Eu os exorto a devotar tempo todas as semanas, pelo resto de sua vida, para aumentar sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso A Expiação Infinita, baseado no livro do Eldrick Callister, como está aqui na imagem, esse livro. E lembrando a todos para que divulguem, compartilhem, se inscrevam no canal Central das Escrituras. Na última aula eu falei a respeito do canal da Central das Escrituras, E eu fui informado então que temos a língua inglesa, tem a língua espanhola também, português e outras línguas logo entrarão, francês e... Então aqueles irmãos que falam espanhol e gostariam de acompanhar também tem em espanhol. Não esse curso, mas outros cursos, Então nessas línguas todas a Central das Escrituras está divulgando o conteúdo do Evangelho, ok? Então vamos à nossa aula de hoje, a aula número 15. Nós vamos tratar de um capítulo especial do livro. Lembrando que a expiação do Salvador Jesus Cristo, o ato mais grandioso que já aconteceu nesse universo, é esses 3 episódios que representam a expiação do Salvador Jesus Cristo, O jardim do Getsemane, a cruz, onde o Salvador foi crucificado, e, claro, a gloriosa ressurreição da Páscoa, no domingo de Páscoa. Então, esses 3 eventos são a expiação de Jesus Cristo. E essa foi a missão principal do Salvador quando veio a esta terra, se submeteu a descer da sua posição exaltada para essa condição simples, num local simples, mas gloriosa por causa de sua missão. O capítulo 17, então, que nós vamos ver hoje, são as bênçãos do arrependimento. É uma outra demonstração de vigoroso poder. Uma bênção significativa da expiação decorre do poder de Cristo para redimir espiritualmente os mortos. Os espiritualmente mortos. A morte espiritual é uma forma de alienação espiritual ou dissolução do relacionamento divino. Mas é mais do que um banimento geográfico da presença de Deus. Assim como o corpo físico enfraquece quando acometido por uma doença, da mesma forma parece que enfraquecemos espiritualmente à medida que envolvemos com cada novo pecado. Talvez percamos nossa capacidade ou vontade de absorver a luz e verdade. Talvez, como um músculo lesado, perdemos força e resiliência para confrontar cada nova tentação. Sejam quais forem os aspectos técnicos, a morte espiritual parece resultar numa forma de degeneração ou entropia espiritual. Tal como acontece com a morte física, é preciso algum poder para reverter o processo de decadência, para curar nossas feridas espirituais, para fortalecer nossa fibra espiritual novamente. Novamente, a expiação é a fonte desse poder de reversão, a fonte na qual os homens podem procurar a remissão de seus pecados. O salmista cantou: o bálsamo que cura é o Salvador. Refrigera minha alma. Está lá no Salmo 23, famoso. Elamã testificou: ele tem poder recebido do Pai para redimi-los de seus pecados. Interessante, de seus pecados, não em seus pecados. Salvador perguntou: tanto se encolheu a minha mão que já não posso remir? É uma pergunta.
Ou não há mais força em mim para livrar? Outra pergunta. E depois respondeu a sua própria pergunta. O Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Com esse poder, ele vivificou aqueles que estavam mortos em ofensas e pecados. Essa vivificação foi uma cura de nosso ser espiritual. Nas próprias palavras do Salvador, ele disse: Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Por meio desse processo de cura, ele nos tirou da potestade das trevas. Verdadeiramente, Satanás foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Repetidas vezes, as Escrituras revelam que a expiação é a fonte sublime do poder redentor. Jacó concluiu isso. Ele ensinou a respeito da redenção, da morte eterna pelo poder da expiação. Essa morte eterna é morte espiritual. Tão abrangente é esse poder de salvar espiritualmente perdidos, que ao falar daqueles que tomarão parte na primeira ressurreição, João proclamou conclusivamente que sobre estes não tem poder a segunda morte, que é a morte espiritual. Agora, essa purificação, ela depende do arrependimento. Ela não é gratuita. Não há dúvida de que a expiação gerou suficiente poder para restaurar e purificar a alma errante. Mas como isso é feito e quem é elegível para os benefícios deste poder abençoado? Como uma pessoa que pecou pode ser suficientemente purificada para retornar à presença de Deus e desfrutar novamente do convívio dele? Ao contrário da ressurreição, essa parte da expiação não é universal. Foi individual, querendo dizer que o sofrimento de Deus, que tornou o processo de purificação possível, torna-se eficaz somente para aqueles que se arrependem. Embora o Senhor não possa encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância, não obstante, ele prometeu que aquele que se arrepender e cumprir os mandamentos do Senhor será perdoado. Essa natureza condicional da purificação espiritual foi revelada ao profeta Joseph. O Senhor, ele diz lá na seção 18 de Doutrina e Convênios, o Senhor vosso Redentor sofreu a dor de todos os homens, para trazer a si todos os homens sob a condição de arrependimento. Samuel Lamanita também ensinou que a expiação tornou operantes as condições do arrependimento. Em outras palavras, se não houvesse expiação, não haveria oportunidade para arrependimento. Os homens poderiam sentir tristeza, poderiam mudar seu comportamento dentro de certos parâmetros, mas nenhum processo de reabilitação divina estaria em andamento. Em termos simples, sem a expiação, não haveria purificação da alma do pecador, independentemente de quaisquer coisas que ele fizesse. Com a expiação, essa purificação pode ocorrer, mas apenas se nos arrependemos. O rei Benjamim ensinou: a nenhum desses será concedida a salvação, a não ser pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, que é o único nome que pode proporcionar-nos a salvação. O Elder Merrill de Hominy salientou a natureza condicional dessa fase da expiação. Ele pagou a dívida dos seus pecados pessoais e dos pecados pessoais de toda alma vivente que já habitou a terra ou que vai habitar na mortalidade na terra. E também em outros mundos, é claro. Mas ele o fez de modo condicional. Os benefícios desse sofrimento por nossas transgressões individuais não chegará até nós incondicionalmente, no mesmo sentido que a ressurreição virá independentemente do que façamos. Se quisermos partilhar das bênçãos da expiação no tocante às nossas transgressões individuais, temos que obedecer à lei. O presidente David McKay, que foi um profeta, ele disse: todos os princípios e ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo são significativos
e importantes. Mas não há nenhum que seja mais essencial à salvação da família humana do que o princípio divino e eternamente operante do arrependimento. Sem ele, ninguém pode ser salvo. Sem ele, ninguém pode sequer progredir. Por quê? Porque ele é a chave que abre o poder purificador da expiação. Foi exatamente isso que Elamã ensinou. E ele, Cristo, tem poder, recebido do Pai, para redimi-los de seus pecados por causa do arrependimento. O arrependimento não é um princípio negativo, mas sim positivo, extremamente glorioso. Não foi algo que veio de um pai irado e autoritário, mas do mais amoroso Pai de todos. Não é apenas para os iníquos, mas para todas as boas e excelentes pessoas que desejam se tornar melhores. É para todo indivíduo que ainda não atingiu a perfeição. É o único caminho para a paz de consciência e perdão dos pecados, e no final, a própria divindade. Mas o que é o arrependimento? O que é então o verdadeiro arrependimento e como ele se relaciona com a expiação? Não é apenas um processo de 5 ou 7 passos pelo qual avançamos mecanicamente. Não é apenas deixar de fazer coisas erradas, deixar o tempo passar ou expressar pesar. Nenhuma dessas coisas por si só constitui arrependimento. Alma, o filho, descreveu o verdadeiro arrependimento quando falou ao povo de Zarahemla. Ele contou a vida de seu pai. Alma, o pai que tinha sido um dos iníquos sacerdotes, do reino É. Um dia o profeta Abinadi entrou em cena. Alguma coisa na mensagem de Abinadi penetrou o coração e na alma de Alma, o pai. Alma, o filho, comentou, e em virtude de sua fé, verificou-se uma grande mudança em seu coração. Alma então acrescentou, meu pai pregou a palavra a vossos pais e em seus corações também se verificou uma grande mudança, uma grande transformação. Depois seu sermão chegou ao seu clímax, onde ele diz, e agora eis que vos pergunto, meus irmãos, haveis experimentado essa poderosa mudança em vosso coração? Isso é arrependimento verdadeiro. É um processo suavizador, amenizador, refinador, que provoca uma grande mudança no coração. É manifestado por aqueles que chegam com um coração quebrantado e um espírito contrito. É uma ardorosa determinação de reconciliar-se com Deus a todo custo. Essa mudança significa que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Lamone e seus servos sofreram essa mudança. Ao acordarem de seu sono espiritual, todos disseram ao povo a mesma coisa, que seu coração havia sido transformado, que não desejavam mais praticar o mal. E quanto aos que não sentem essa mudança, mas obtêm uma recomendação para o templo? É uma pergunta. E quanto aos que não sentem essa mudança, mas obtêm uma recomendação para o templo? E quanto aos que têm pecados graves, mas escapam da recompensação ou da ação disciplinar, enquanto outros na mesma situação carregam sua cruz? O presidente Harold Billy falou diretamente sobre esse assunto. Não há pecadores bem-sucedidos. Alguns acham que podem viver a vida por algum tempo, experimentar de tudo e depois limpar seus atos e obter uma recomendação para o templo? Será que isso é um coração quebrantado e um espírito contrito? A determinação de reconciliar-se com Deus a todo custo? Essa atitude refletia a mentalidade dos fariseus e saduceus, que consideravam a lei judaica como uma longa lista de leis mecânicas. Muitos passos a ser dados, muito tempo a passar, tornou-se uma questão de forma em oposição à substância. Ezequiel revelou o ponto-chave dessa verdade. Ele diz, lançai de vós todas as vossas transgressões, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo.
A santificação finalmente foi alcançada pelos nefitas devido à entrega de seu coração a Deus. Repetidas vezes nas Escrituras, o arrependimento é relacionado ao coração. É o novo coração, um coração quebrantado, uma mudança de coração, um coração contrito. Alguns acham que podem viver a vida por algum... Desculpe, acho que é essa aqui agora. O presidente Kimball contou a respeito de Holman Hunt, o artista, que um dia mostrou a um amigo a sua pintura de Cristo batendo a porta. Todo mundo conhece essa gravura, né? De repente, um amigo exclamou: há uma coisa errada em sua pintura. O que é? Perguntou o pintor. A porta da qual Jesus está batendo não tem maçaneta, respondeu o amigo. Ah, disse o Sr. Hunt, não foi um erro, não. Sabe, essa é a porta do coração humano. Ela só pode ser aberta por dentro. O Elder Kimball continuou dizendo: e é isso que acontece. Jesus pode estar junto à porta. Mas cada um de nós decide se vai abrir a porta. Os líderes do sacerdócio podem advertir, aconselhar, disciplinar e incentivar carinhosamente, mas tudo será em vão, a menos que haja em algum momento, em algum lugar, uma mudança interna do coração. Arrependimento ou racionalização? Como ocorre essa mudança no coração? Primeiro, deve haver um reconhecimento sincero e irrestrito de nossos pecados, e não uma racionalização deles. Alma deu este maravilhoso conselho a seu filho Corianto: não procures mesmo nas mínimas coisas desculpar-te de teus pecados. Que grande contraste com a filosofia de Corior, de que nada que o homem fizesse seria crime. Ou com a crença dos lamanistas de que tudo o que fizessem estaria certo. É preciso, no final, escolher uma dessas doutrinas conflitantes. Não pode haver arrependimento e racionalização ao mesmo tempo. A racionalização é a resposta do mundo ao pecado. O arrependimento é a resposta do Senhor. Toda vez que pecamos, encontramos numa bifurcação, como a imagem acima. Espiritual, né? Bifurcação espiritual. Podemos racionalizar o pecado ou arrepender-nos imediatamente. A estrada menos percorrida fará toda a diferença. Quero repetir aqui. A racionalização é a resposta do mundo ao pecado. O arrependimento é a resposta do Senhor. Toda vez que pecamos, encontramos-nos numa bifurcação espiritual. Podemos racionalizar o pecado ou arrepender-nos imediatamente. A estrada menos percorrida fará toda a diferença. Ouvimos desculpas para esses pecados sob rótulos de livre-arbítrio, ou de que todo mundo está fazendo isso, ou então ninguém vai ficar sabendo. Mas não há justificativa, não há desculpa, não há um álibi para se quebrar as leis de Deus. Foi isso que o Senhor disse a Joseph Smith. Não tens desculpa para tuas transgressões. Quando honestamente reconhecemos isso, estamos na estrada do arrependimento. Né? Quando honestamente reconhecemos isso, estamos na estrada do arrependimento. O principal obstáculo ao arrependimento sempre é o ego. Thomas Carlyle expressou-se desta maneira: o maior dos erros é não ter consciência de nenhum. Foi esse o aviso que Alma tentava dar a seu filho rebelde Corianton. Reconhece as tuas faltas e o mal que praticaste. Aqueles que, em vez disso, decidem viver uma vida de negação e defender-se da lei de Deus, descobrem essa amarga verdade. Vossos pecados subiram a mim e não são perdoados, porque procurais aconselhar a vossa própria maneira. A racionalização é a droga intelectual que anestesia a dor da consciência. Mormon testemunhou essa overdose letal numa época em que seu povo estava sem princípios nem sentimentos. Neff viu os sinais de perigo na vida de Lamã e Lemuel quando comentou: Deus,
vos falou numa voz mansa e delicada, mas haveis perdido a sensibilidade. Compare isso com o lamento de Nefe. Ó, que homem miserável sou! Meu coração geme por causa de meus pecados. Não obstante, sei em quem confiei. É difícil imaginar essas palavras ditas por um profeta de Deus. A vida de Nefe era uma vida de devoção e obediência, mas ele nunca esteve mais consciente da distância que ainda tinha de percorrer para atingir a perfeição. Quanto mais espiritual se torna uma pessoa, mais sensível ela fica em relação às suas imperfeições. Quanto melhor ele se torna, pior se dá conta de que é. Interessante, né? Quanto melhor ele se torna, pior se dá conta de que é. Como todos nós pecamos, né? Tal como Nefe, a questão não é apenas se erramos, mas se erramos e estamos agora dispostos a nos arrepender. O propósito desta vida na Terra é ser um estado probatório, para ver se vamos nos arrepender e seguir a Cristo. O Senhor determinou para o homem os dias de sua aprovação. De fato, o Senhor tomou providências para que a semente de Adão não sofressem a morte física até que eu, o Senhor Deus, mandasse anjos para pregar-lhes o arrependimento e a redenção. Foi isso que Leí ensinou claramente. E os dias dos filhos dos homens foram prolongados, para que se arrependessem enquanto estivessem na carne. Alma ensinou da mesma forma que se não houvesse tempo para o arrependimento, a palavra de Deus teria sido vã e estaria frustrado o grande plano de salvação. Os homens teriam que ter um tempo para poder se arrepender, para poder mudar. A iniquidade, por si só, raramente foi a causa da destruição do homem. A maior tragédia é a iniquidade associada à falta de vontade de arrepender-se. A destruição predita dos iníquos de Nínive foi suspensa, porque eles estavam dispostos a voltar-se a Deus. O povo de Melquisedeque entregara-se à prática de iniquidades, mas foram poupados porque se arrependeram. Almopai fez muitas coisas abomináveis aos olhos do Senhor, e os filhos de Muzia foram chamados de os mais vis pecadores. Ainda assim, cada um deles encontrou ímpeto para reverter o seu curso. Em cada um desses casos, ainda restavam brasas de arrependimento. Para aqueles que deixaram as brasas morrerem, o Senhor proferiu a consequência. Aquele que não se arrepender, dele será tirada até a luz que recebeu, pois meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando o Senhor fala desta maneira, para aqueles que têm o dom do Espírito Santo, o Espírito se afasta. E para aqueles que não têm, só têm a luz de Cristo, chega um ponto que nem a luz de Cristo os atinge mais. Ela deixa de exercer a sua influência, porque as pessoas não a recebem. Foi a mesma mensagem que o Senhor enviou ao iníquo povo de Amonia. Se persistirdes em vossas iniquidades e não vos arrependerdes, vossos dias não serão prolongados na terra. Era algo simplesmente lógico. A razão desta vida terrena foi proporcionar um período probatório para arrepender-nos. Se alguém se recusar a fazê-lo depois de lhe serem oferecidas todas as oportunidades razoáveis, ele desperdiçou o seu direito de permanecer. Nesse ponto, como dizem as Escrituras, ele está amadurecido para a destruição. Em certo ponto, Oliver Cowdery se desassociou da igreja. Joseph estava ansioso para que ele se arrependesse e voltasse. Ele instruiu seu secretário: quero que você escreva para Oliver Cowdery e pergunte se ele não sofreu o suficiente. A racionalização e a procrastinação trazem o restolho da vida. O arrependimento traz frutos. Tristeza segundo Deus. Aqueles que vivenciaram uma mudança de coração manifestam pesar, não apenas tristeza, mas a tristeza segundo Deus. A tristeza do mundo e as tristezas segundo Deus são coisas bem distintas. Paulo diferencia as duas.
Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Não há duas tristezas iguais. Há a tristeza do mundo, que é um reconhecimento intelectual do nosso erro, e há a tristeza do criminoso que é apanhado. É a tristeza da jovem imoral por ter ficado grávida. É a tristeza do transgressor porque seus planos malignos não deram certo. O profeta Mormon foi testemunha dessa tristeza. Ele foi líder dos exércitos nefitas. Devido à iniquidade deles, muitos foram mortos em batalha. O coração deles se regozijou momentaneamente quando viu o lamento e o pranto deles perante o Senhor. Mas as Escrituras então acrescentam: Mas eis que esta minha alegria foi vã. Porque seu pesar não era para o arrependimento. Ao contrário, era mais pesar dos condenados, porque o Senhor não lhes permitia deleitar-se continuamente no pecado. Pelo contrário, a alma explicou a seu filho: Deixe apenas teus pecados te preocuparem, com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. A tristeza, segundo Deus, é uma qualidade infinitamente transcendental. Não há necessidade de pressão externa. A transformação vem de dentro. Pode haver lágrimas abundantes, haverá uma dor no fundo da alma, às vezes até excruciante. Podemos nos sentir humilhados até o pó. Até os justos, ocasionalmente, podem clamar: que homem miserável sou, como Nefe, né? Os filhos de Mosias conheciam o processo. Eles padeceram muita angústia, sofrendo muito e temendo que viessem a ser lançados fora para sempre. A alma reconheceu que o seu passado de atos iníquos causou penoso arrependimento. Haverá recém-descobertas reservas de compaixão por aqueles que podem ter sido magoados. Talvez algum embaraço e, finalmente, e sempre uma disposição de submeter-se a qualquer coisa necessária para reconciliarem-se com Deus. Sejam desculpas, confissão, ação disciplinar ou qualquer outra exigência divina. Haverá total ausência de justificativas, álibis e tentativas de culpar os outros. Haverá uma completa aceitação de responsabilidade por nossas atitudes e ações. E um compromisso inabalável de estar bem com Deus. Em essência, o arrependimento pode trazer-nos um momento de total integridade intelectual, emocional e espiritual. Quando podemos dizer que dominamos o conselho de Polônio, ser verdadeiro consigo mesmo. O Salvador ensinou que se não nos arrependermos, temos que sofrer como ele sofreu. Isso não significa, porém, que não haja arrependimento se nos arrependermos. De fato, o presidente Kimball ensinou que o sofrimento pessoal é uma parte muito importante do arrependimento. Uma pessoa não começa a se arrepender até que tenha sofrido intensamente pelos seus pecados. O presidente Kimball depois acrescentou: se a pessoa não sofreu, ela não se arrependeu. Ele tem que passar por uma mudança em seu sistema que o fará sofrer e então o perdão é uma possibilidade. Esse sofrimento, por mais intenso que seja, não obstante, é substancialmente menor para a alma arrependida do que para o impenitente. O Salvador toma para si parte do fardo em favor daqueles que se arrependem. Uma tristeza segundo Deus envolve partilhar com o Salvador do sofrimento do Getsemane. É uma tristeza que promove um novo coração e um novo espírito. Um abandono absoluto, mas o arrependimento exige mais do que apenas tristeza. O verdadeiro arrependimento exige abandono absoluto do pecado. O elder Matthew Cowley nos dá a consoladora certeza de que o abandono de qualquer pecado é possível. Não há nenhum de nós aqui na terra que não seja maior que seus pecados, que não seja maior que suas fraquezas e suas faltas.
Isso é verdade, mas por quanto tempo devo abandonar o pecado? É uma pergunta muito repetida. A resposta é sempre a mesma. Quando houver uma vigorosa mudança de coração e uma nova mente para tornar a vontade do Senhor suprema em sua vida, independentemente de seus próprios desejos passionais, quando houver uma determinação inequívoca de deixar para trás os antigos caminhos. Há um modo de avaliar isso, mas trata-se de um medidor principalmente de atitude e não de tempo. Restituição. O arrependimento exige restituição plena. No espírito de Zaqueu que disse: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Esse espírito exudava do Elder Kimball quando ele foi chamado ao apostolado e quando as pessoas que ele poderia ter ofendido. E quantas pessoas que ele poderia ter ofendido? Foi uma pergunta. Será que tinham ressentimentos contra ele? Ele visitou cada homem com que fazia negócios para explicar a situação. Fui chamado para um cargo elevado na minha igreja. Não posso servir com a consciência tranquila, a menos que saiba que minha vida foi honrosa. Se houve alguma injustiça, quero corrigi-la. E trouxe meu talão de cheques. A maioria apertou-lhe a mão e recusou-se a ouvir mais alguma coisa. Alguns deles, porém, acharam que seria justo terem obtido algumas centenas de dólares a mais em certas vendas. Preencheu os cheques. Elder Kimball, né? Preencheu os cheques. A restituição vem de muitas maneiras. Pode envolver a devolução de dinheiro, um pedido de desculpas, orações oferecidas em benefício da parte lesada, a compensação por anos de serviço perdido por meio de esforço redobrado, ou a compensação do negativismo com ações e palavras positivas. O espírito do arrependimento exige uma restauração de tudo o que for possível, tudo que estiver ao nosso alcance. O povo dos antinefitas, antinefileitas, compreendia esse princípio. Antes de ouvirem o evangelho, em seu estado de espírito obscurecido, haviam cometido inúmeros assassinatos e transgressões contra os nefitas. Um sincero empenho de restituição. O rei arrependido dos lamanitas fez esta oferta a Amon: seremos escravos dos nefitas até repararmos os muitos homicídios e pecados que cometemos contra eles. Aquele humilde rei sabia que seu povo não poderia restaurar a vida daqueles nefitas que eles haviam matado, mas ardia em seu coração o desejo de fazer tudo o que pudessem para reparar seus erros. Ele e seu povo serviriam aqueles que tinham prejudicado, e, se necessário, até se tornariam seus escravos. Esse era o espírito da restituição. Esse era o espírito que ardia no coração dos arrependidos filhos de Mosias, porque foram procurando zelosamente reparar todos os danos que haviam causado à igreja. Outro aspecto do arrependimento, confissão. O verdadeiro arrependimento, porém, é um capataz zeloso. Exige mais do que apenas o abandono do pecado. Moisés ensinou: culpado sendo numa dessas coisas, confessai aquilo em que pecou. Davi prometeu: eu declararei a minha iniquidade. Aqueles que procuraram João Batista chegaram confessando os seus pecados. Para o profeta Joseph Smith, o Senhor declarou: ordeno outra vez que te arrependas, que confesses os teus pecados. Mais tarde ele admoestou: desta maneira sabereis se um homem se arrepende de seus pecados, eis que ele os confessará e abandonará. O Senhor deixou absolutamente claro: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa alcançará misericórdia. Confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando Alma perguntou ao Senhor como ele deveria tratar certos transgressores na igreja, o Senhor respondeu: se confessar seus pecados diante de ti e de mim e arrepender-se com sinceridade de coração, tu o perdoarás, e eu também o perdoarei. Mas se não confessarem seus pecados, seus nomes seriam riscados, querendo dizer que seriam excomungados da igreja. Aqui também dois aspectos, ficou bem claro quando o Alma fala, Você vai perdoar, a igreja vai perdoar, mas também o Senhor tem que perdoar, Olha o que ele diz ali.
com sinceridade de coração, né? Aqueles que se arrependem, tu o perdoarás. Isso é em relação à igreja. E eu também perdoarei. Isso é relação com o Senhor. Quando devemos confessar? Quando os pecados são de magnitude tão séria que possam resultar numa ação disciplinar ou continuar a assombrar-nos a mente de modo a não termos paz. Não é qualquer pecado que exige confissão, né? É quando o pecado é grave, como diz aqui no livro, né? Quando os pecados são de magnitude tão séria que possam resultar numa ação disciplinar ou continuar a assombrar-nos a mente de modo a não termos paz. Essa confissão, quando eu estou falando, é aos líderes da igreja, né? Não precisa qualquer errinho ir lá confessar para o bispo, né? Nós confessamos isso ao Senhor, né? Em que espírito fazemos essa confissão? O Senhor mostrou-nos o ponto-chave. Eu, Senhor, perdoo pecados e sou misericordioso para aqueles que confessam seus pecados com o coração humilde. Esse é o espírito. O pai de Lamone tinha o espírito certo. Abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te. O elder Mary G. Homney comentou: meus irmãos e irmãs, há muitos entre nós cuja aflição e sofrimento são desnecessariamente prolongados, porque não completaram seu arrependimento confessando seus pecados. Por que o Senhor exige uma confissão? É tão difícil, talvez porque esse ato, a mais do que todos os outros, nos faz ajoelhar-nos na mais profunda humildade. Falando do processo do arrependimento, a alma declarou: deixa que te humilhem até o pó. Mas, ó, como é grandiosa a promessa para os que assim o fazem. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora eu quero acrescentar, isso não está no livro, mas foi um discurso do presidente Russell M. Nelson, né, recente, falando do arrependimento. Ele dá uma visão um pouco mais ampla desse processo. Ele diz assim: muitas pessoas consideram o arrependimento uma punição, algo que deve ser evitado, exceto em circunstâncias muito sérias. Entretanto, esse sentimento de punição é engendrado por Satanás. Ele tenta impedir que confiemos em Jesus Cristo, que está de braços abertos esperando e desejando nos curar. Perdoar, limpar, fortalecer, purificar e santificar. A palavra arrependimento no Novo Testamento grego é metanoe. Metanoeu. O prefixo meta significa mudar. O sufixo noeu está relacionado às palavras gregas que significam mente, conhecimento, espírito e respiração. Assim, quando Jesus pede que você e eu nos arrependamos, ele está nos convidando a mudar a nossa mente, nosso conhecimento, nosso espírito e até mesmo como respiramos. Ele pede que mudemos a maneira como amamos, pensamos, servimos, gastamos nosso tempo, tratamos nossa esposa, ensinamos nossos filhos e até mesmo como cuidamos do nosso corpo. Nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para o nosso progresso individual do que um enfoque constante, diário no arrependimento. O arrependimento não é um evento, mas um processo. Ele é a chave para a felicidade e a paz de consciência. Quando acompanhado da fé, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Escolhemos crescer espiritualmente e receber a alegria da redenção advinda dele. E ele complementa: quando decidimos nos arrepender, decidimos nos tornar mais como Jesus Cristo. O arrependimento é a chave para escaparmos dos sofrimentos causados pelas armadilhas do adversário. O Senhor não espera que sejamos perfeitos nesse período de nosso progresso eterno. Entretanto, Ele espera que nos tornemos cada vez mais puros. O arrependimento diário é o caminho para a pureza, e a pureza traz poder. A pureza pessoal pode fazer de nós ferramentas poderosas na mão de Deus. Nosso arrependimento, nossa pureza, nos dará poder para ajudar na coligação de Israel.
discurso proferido em 2019 na Conferência de Abril. Finalmente, um poder purificador. Os frutos do arrependimento nos deixam puros. Isaías declarou: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Na antiga Israel, o dia da expiação simbolizava as consequências que fluiriam do verdadeiro dia da expiação. Nós lemos nas Escrituras: porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Isso somente era possível por causa do futuro dia da redenção do Salvador. Por meio dessa expiação, o Senhor prometeu aos justos que suas vestes serão branqueadas por meio do sangue do Cordeiro. Davi suplicou ao Senhor: lava-me completamente de minha iniquidade, purifica-me de meu pecado. Depois ele descreveu o milagre: purifica-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Não existe uma pessoa arrependida com manchas ou de cor acinzentada. Não há mancha negra que venha a emergir das águas do batismo. Não há mácula que sobreviva aos rigores do arrependimento. A alma arrependida se torna branca como a neve. Para esse santo, é como se o ato nunca tivesse sido cometido. Esse é o milagre do arrependimento. Como disse o elder Matthew Coley, creio que quando nos arrependemos, algo é apagado lá em cima, de modo que quando lá chegarmos seremos julgados pelos que somos e talvez não pelo que fomos. Ele também comentou: é disso que eu gosto a esse respeito, o apagamento. Para o que não se arrepende, isso não acontece. O Senhor advertiu: eis que o meu sangue não os purificará, se eles não me ouvirem. O Senhor ama cada um dos seus filhos e anseia por perdoá-los, se simplesmente nos arrependermos. Grandioso é Deus em perdoar. Pedro explicou que o Senhor não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqueles que sinceramente se arrependem, o Senhor prometeu: eis que aquele que se arrependeu dos seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor deles, não mais me lembro. É um processo glorioso. O Senhor vai julgar-nos pela pessoa que nos tornamos e não pela que éramos antes. Se nos arrependermos, Ele vai julgar o homem, não o velho. Vai julgar o novo homem, não o velho. O perdão do Senhor é total e incondicional, depois de nos arrependermos. O Senhor declarou ao profeta Joseph seus sentimentos a respeito desse princípio divino. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer como eu sofri. O elder Neil A. Maxwell resumiu isso muito bem. Ele disse: acabaremos tendo de escolher o modo de vida de Cristo ou seu sofrimento. Se escolhermos seu modo de vida, vamos vencer a morte espiritual por meio dos milagrosos poderes purificadores da expiação. Eu sempre gosto de salientar de que o que realmente importa é o que nós nos tornamos, como disse ali o elder Cowley e outros têm dito. Elder Oaks também fala isso, né? Nós precisamos nos tornar, não se tornar um novo homem. É isso que vai definir realmente no dia do julgamento, aquilo que nós nos tornamos. Aqui estão as escrituras, né, desse capítulo, também as referências, se alguém depois quiser consultá-las, né? E aqui encerramos. Essa aula ficou um pouquinho maior, né, do que o normal, mas aqui era uma aula muito importante, né, falando sobre esse grande benefício que a expiação nos proporciona, que é o arrependimento. E arrependimento significa mudança, mudar a nossa mente, o nosso espírito, enfim, mudança. Testifico dessas coisas e deixo com humildade essa aula, agradecendo pelo poder da expiação, para que possamos nos arrepender e sermos perdoados dos nossos pecados. Em nome dele, em nome do grande Salvador, Jesus Cristo. Amém.